Vamos lá, pessoal. Vamos falar da ilíaca interna, da artéria hipogástrica. Vamos tentar fazer de um jeito bem prático, que a gente possa observar. Primeiramente, a gente está observando aqui a aorta, com sua bifurcação, certo? A ilíaca externa foi seccionada e ficamos apenas com a ilíaca interna dos dois lados, certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Nós temos a ilíaca interna. Vamos mostrar. A ilíaca interna, ela vai dar uma artéria ilíaca externa. Opa! A ilíaca comum, perdão, ilíaca comum, ela vai dar uma ilíaca externa, que está seccionada, e uma ilíaca interna, beleza? A ilíaca interna tem dois troncos, um tronco posterior e um tronco anterior. Vamos falar desse tronco posterior primeiro, porque ele tem menos ramas, tá? O tronco posterior, ele vai me dar uma artéria ilio-lumbar, que aqui já está mostrada, tá? Uma artéria ilio-lumbar, uma artéria glútea superior e uma artéria sacra lateral. Então, essas são as três ramas do meu tronco posterior da minha ilíaca interna, tá bom? Vamos falar agora das ramas do tronco anterior da nossa querida ilíaca interna. Então vamos começar por ela. Desse lado, ilíaca comum, beleza? Ilíaca interna, beleza? Aqui era para eu ter o quê? O meu tronco posterior, certo? Só que eu vou tirar o tronco posterior e vou ficar com o meu tronco anterior, tá bom? Esse aqui é o meu tronco anterior. Então, dê uma olhada na quantidade de artérias que nós vamos visualizar aqui. Primeira rama, artéria obturatriz. Vai passar no foramen obturatório, junto com o nervo obturatório, e a veia obturatória, a obturatriz, tá? Então, vamos mostrar obturatriz. Primeira rama, tá, gente? Segunda rama, nós vamos ter a artéria umbilical. Aproximei muito, desculpa. A artéria umbilical. E a umbilical, ela vai ter uma porção que vai formar o ligamento umbilical médio e ela vai dar como rama terminal uma vesical superior, tá bom? Eu vou colocar o sistema renal aqui para a gente ter mais ou menos uma ideia de como estão os ureteres e a vascularização da bexiga, tá bom? Depois da artéria umbilical, então falamos da obturatriz umbilical. Depois nós temos aqui um tronco de duas artérias se originando diretamente de quem? Da tronco anterior da nossa artéria hipogástrica, que são quem? A vesical inferior, certo? E a nossa retal média. Lembrem, na outra aula que eu falei, a retal superior nasce da mesentérica inferior, tá bom? Seguindo, agora uma artéria importante, a pudenda interna. Artéria pudenda interna. Pudenda interna vai terminar lá no pênis, formando as artérias dorsais do pênis. E também vai dar origem a uma outra rama, uma rama retal inferior, tá bom? Então nós completamos a vascularização do reto, ó, a retal inferior aqui. Aqui estaria o nosso reto, tá bom? Então, como que está vascularizado a anastomose do reto? Retal superior, artéria mesentérica inferior. Retal média, sai direto do tronco anterior da artéria ilíaca interna ou hipogástrica. E artéria retal inferior vai se originar da minha artéria pudenda interna. Tá bom, gente? E a última rama da artéria ilíaca interna eu vou ter como a artéria glútea inferior. Então, do meu tronco anterior eu tenho glútea inferior e do meu tronco posterior eu vou ter a glútea superior, tá bom? Tá aqui. Do meu tronco posterior, perdão. Pessoal, eu falei de como a artéria hipogástrica é formada no homem e agora vou mostrar para vocês como ela está formada na mulher. Tem uma pequena variação.
Então vamos seguir do tronco anterior, tá? O nosso tronco anterior, e vamos seguir ramas por ramas. Primeira rama, obturatriz ou obturatória, perfeito, tranquilo. Segunda rama, eu tenho a umbilical e a vesical inferior, certo? O ligamento umbilical médio que a gente vai falar depois disso. Então, umbilical e vesical superior, tá bom? Umbilical e vesical superior. Depois, eu vou ter uma artéria uterina na mulher e vaginal. Essas duas artérias vão se originar do tronco anterior da ilíaca interna também. E a retal média, como a gente já tinha discutido no caso do homem. As terminais continuam as mesmas. São as glúteas inferiores, tá bom? E a pudenda interna, que dessa vez não vai terminar no pênis, porque não tem pênis, né? Não vai formar artéria dorsal do pênis, mas vai formar a retal inferior, como eu tinha falado anteriormente. Tá bom, gente? Então, essa foi a aula rápida, prática de ilíaca interna. Perdão alguns erros na outra aula eu vou deixar no YouTube, mas eu creio que essa aula ficou um pouco melhor, um pouco mais didática e sucinta sobre a ilíaca interna. E por isso eu vou deixar o PowerPoint e vou mostrar para vocês aqui. Então eu tenho a glútea superior, o meu tronco anterior, o meu tronco posterior, o meu tronco anterior, eu tenho obturatriz, eu tenho umbilical, eu tenho vesicais superiores. Eu tenho artéria uterina, artéria vaginal, artéria retal, artéria vesical inferior e artéria retal média. Vamos ver, artéria umbilical, artéria vesical superior, artéria retal média, artéria vesical inferior. Aqui eu tenho a retal inferior e a pudenda interna, tá bom? Então essa segue a imagem aí com o nome das artérias e as respectivas setas do néter, em que mostra a conformação da hipogástrica na mulher. Muito obrigado.